BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. De acordo com Philip Kotler, considerado o pai do marketing moderno, vendas é o processo de ajudar os clientes a comprar algo. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Bianca Juliano, ex-sócia da XP Investimentos, especialista em vendas, criadora do método Mínimo Esforço e autora do livro de mesmo nome. Bianca, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bianca, conta um pouco da sua trajetória e de como que você desenvolveu o método comercial, o Mínimo Esforço. Bom, acho que é legal já situar mesmo que o método é um método comercial, apesar de que ele pode ser aplicado a N situações e projetos de vida, né, e isso é legal, mas o que a força dele está em ser aplicado no contexto comercial. Então, como que isso aconteceu, né? O método nasce do meu próprio trabalho sendo comercial no mercado financeiro, que, no caso, era assessora de investimentos. Comecei em 2006 assim, como assessora de investimentos através da XP. Fui uma das primeiras assessoras do contexto dessa história aí de transformação do mercado brasileiro, da forma como o brasileiro investe, né? E tenho muito orgulho disso. E ao longo desse processo, eu comecei tendo que montar uma carteira de clientes do zero. E eu acredito muito que, por mais que a profissão ela exija uma característica de tecnicidade de investimentos e mercado financeiro e ações, bolsa, enfim, que foi por onde era o tema principal do início da jornada, ela é uma profissão comercial. E quanto mais a gente olhar assim, melhor, mais resultado a gente vai buscar. E aí, nessa questão, nessa situação de ter que montar minha própria carteira do zero, eu não tinha uma base de clientes investidores, porque eu não vim de uma profissão anterior onde eu tinha clientes que buscavam investir melhor para o seu futuro, enfim, que eu comecei a fazer uma intensa atividade comercial, e essa intensa atividade comercial começou a chamar muito a atenção das demais pessoas do escritório da XP. Os operadores de mesa, até que um dos líderes da mesa de operações queria entender o que eu estava fazendo, né? E ele falou assim, gente, quero ver o que essa guria faz, né? Isso foi lá em Porto Alegre, eu sou gaúcha, aí me apresentando também, talvez se o sotaque não entregou ainda, tá entregando agora. E aí, eu comecei, então, eu estava fazendo minha atividade comercial e ele chega lá muito surpreso, querendo entender, ele abre a porta da sala e falou assim, Bianca, o que tá acontecendo, né? Deixa eu entender isso. E ele falou assim, tu sabe quantas ligações tu fez ontem? Eu falei, não. E aí ele disse, 100 ligações. E ontem, sabe quantas ligações tu fez? Eu falei, não. E ele disse, 100 ligações. E ontem, também não sei, 100 ligações. E é por isso que tu tá captando tanto e batendo meta todo mês, captando clientes, né? E eu falei, nossa, que legal. E é por isso que eu tô contando essa história, porque nesse momento acendeu uma luz aqui na minha mente e eu entendo esse como a pedra fundamental do método, o mínimo esforço. Mas o que quer dizer? Quer dizer que, então, uma pessoa, para aplicar o método, tem que fazer 100 ligações por dia? Não, não é sobre isso. É sobre eu ter entendido, então, que tinha um número que se repetia. Aquele número era o início da minha receita, do meu bolo, né? O início daquele atingimento de resultado que chamava tanta atenção. E aí, eu não estava sabendo qual era esse início de receita. Quem me deu esse presente foi ele. Então, começa por aí o processo de construção e conexão dessas peças. Muito legal, Bianca. E eu tive a oportunidade de ler o livro, achei muito bacana. E essa parte que você falou das 100 ligações foi o que tinha me chamado a atenção, porque apesar do esforço ser mínimo, tem bastante esforço envolvido. Imagino que não seja fácil essa rotina, né? Exatamente. Assim, acho que ser o mínimo esforço é muito no sentido de ser a quantidade de esforço certa, né? O esforço certo na quantidade certa
para se atingir um resultado. E aí não se engane, né? Porque não necessariamente será pouco, aí depende. O próprio Guilherme Benchimol, que faz o prefácio do livro, ele fala isso. Cuidado, não se engane com isso, né? Porque nunca foi sobre pouco esforço, mas é muito sobre ter essa precisão de compreender qual é o esforço e qual a quantidade certa para ser feita diariamente, porque é muito sobre isso. A minha marca sempre foi consistência de resultados, mas por quê? Porque, olha só, de alguma maneira, mesmo sem estar acompanhando, eu estava tendo uma consistência de esforços. Então, eu acredito que a consistência de esforços, sendo os esforços certos e de qualidade, levam ao resultado. E eu acredito que qualquer resultado tem um esforço que se conecta. Então, isso pode ser aplicado a, sei lá, a uma expansão de negócios em outro segmento, aplicado à construção de vida financeira livre. Tem um dos capítulos do livro que eu falo, né, eu aplico o método na construção de vida financeira livre, pessoas que querem liberdade financeira, que foi o que eu fiz na minha própria vida. Num outro capítulo, eu aplico o método num conceito de performance comercial, na minha construção de carteira de clientes, mas isso também pode ser aplicado a outros contextos. E acho que é isso que é muito legal. É isso aí, muito legal mesmo, Bianca. E Bianca, eu queria saber na sua opinião, quais características principais de alguém que quer ter sucesso na prospecção de clientes? Bom, então, né, vou tentar seguir e trazer um pouco desses 5 passos do método mínimo esforço, porque é isso, né, de alguma maneira, a necessidade que eu tive, porque quando eu era assessora, eu trabalhava e produzia resultados através do meu esforço e do meu suor. Quando eu me tornei líder de time, eu precisava reproduzir um modelo, ajudar as pessoas que estavam chegando a poderem reproduzir um passo a passo, né, e aí cada vez o método ia ficando mais maduro. Né? Então, hoje, eu consigo claramente, no livro, claramente eu trago isso, enxergar 5 passos da metodologia, porque assim, ó, uma observação importante, muitas pessoas correm, buscam, estão sonhando em encontrar um discurso, o milagre do discurso perfeito, que vai virar milhões de clientes e vai dar muito certo. Eu não acredito num discurso perfeito na abordagem comercial, tá? Nem numa abordagem comercial perfeita e redondinha que vai trazer resultado. Eu acredito numa mentalidade, numa atitude comercial certa que vai te levar para esse lugar. Então, vamos lá, pensando nos 5 passos do método, tá? Eu acredito que tudo começa com um sonho grande, né? Esse é um termo que eu aprendi com a XP me ajudou a sonhar grande, a pensar realmente grande. Então, um sonho grande de longo prazo. Então, acredito que toda pessoa que quer atingir resultado comercial tem que ter esse sonho grande muito visível lá na frente. E geralmente é 5 a 10 anos, 15 anos às vezes, tá? É aquela coisa que não tá tão palpável ainda, tá mais distante. Beleza, primeiro passo é esse. Segundo passo, eu preciso desdobrar esse sonho grande em um objetivo ou um plano de curto prazo. Vamos chamar assim um plano de 1 ano, talvez um bom caminho. Esse plano, tá? Ele precisa estar desdobrado no nível de resultado, então, que eu quero para esse 1 ano, mas não para aí. E aqui que vem o grande lance, né? Ele precisa estar desdobrado também no nível esforços. Eu preciso planejar e saber qual a quantidade de esforços para chegar nesse resultado, neste meu 1 ano. Beleza. Então, segundo passo. Terceiro passo é um plano de ação que sustenta esse plano numérico. Do passo 2, porque eu vou dar um exemplo, vou falar da minha situação como assessora de investimentos construindo a base de clientes. Meu plano numérico, eu não falei aqui que eram 100 contatos, 100 ligações por dia, mas para fazer 100 ligações, esse era um esforço, 100 ligações, eu tinha que fazer, eu não lembro agora de cabeça a quantidade de reuniões, mas eu tinha toda essa intensidade de e-mail, de esforço. Mas, como é que eu faço para ter 100 pessoas para ligar todo dia? As minhas ações eram fazer eventos comerciais, dar palestras e cursos, encher sala, ter público cheio, sala cheia para eu poder palestrar e educar essas pessoas, porque naquela época ninguém estava preparado para investir em ações, as pessoas não sabiam o que era isso. Então, plano de ação, o numérico, eram esses números de esforços. O de ação era fazer
um evento com uma empresa parceira, até com escritórios de advocacia eu fazia muita parceria, o público-alvo muito forte da minha carteira como assessora de investimentos foram advogados, porque eu fiz parceria com uma empresa que fazia eventos jurídicos, então naturalmente acabou acontecendo. Isso foi curioso. E aí, plano de ação é isso, né? O que eu vou fazer? Que ações, qual o passo a passo dessas ações eu vou fazer para ter uma quantidade de 200 pessoas, no meu caso lá, todo mês assistindo meus cursos e minhas palestras. Terceiro passo. Quarto passo é executar. Simples, mas é a parte mais desafiadora. É onde muita gente se perde, porque de sonhos lindos, de planos lindos, o mundo está cheio. Na execução é que a gente se diferencia. Então, executar com intensidade e qualidade. Depois da execução, que eu estou no quarto passo, eu vou para o quinto, que é uma grande chave aqui, muito importante para a gente não se perder no processo, que é o acompanhamento. Né? Isso tudo está lá, eu tenho, acho que, não lembro a página do livro, lá pela página 90, alguma coisa, 96, por ali, eu tenho todo esse passo a passo. 96, por acaso é isso mesmo, fui olhar aqui e colar. Aqui, essa etapa, essa quinta etapa, que é o acompanhamento, ela é essencial, sabe por quê, Gabriel? Tu arrisca um palpite, por que é tão importante o acompanhamento, na tua visão? Porque se a gente não está acompanhando, a gente não faz o negócio andar, não é? Por quê? Pois é porque eu posso me desviar facilmente, né? Eu posso facilmente fazer uma execução a menor do que aquela que o plano exige, porque eu facilmente me engano como ser humano. O ser humano tem essa característica, somos seres altamente enganáveis, a gente engana, o outro engana a si próprio, segundo a neurociência, e isso nos diz que eu sempre acho que eu dei o meu melhor esforço, que eu fiz a minha melhor performance, porque eu trabalhei e suei a camiseta, sei lá quantas horas no escritório, eu entendo que necessariamente eu estou caminhando em direção àquele plano e estou executando o que eu precisava, e não necessariamente a minha experiência confirma isso, não só na minha própria construção de carteira, quanto vendo ao longo de 17 anos de XP, a gente construiu um mercado, uma transformação no mercado com muitos comerciais, né, assessores de investimentos na ponta captando clientes. Então, aqui é que fecha o ciclo de uma forma segura, né, garantindo que a gente vai realizar o objetivo e o sonho que estão lá no passo 1 e 2, com acompanhamento. E acompanhamento de resultado e esforço. Só resultado não adianta. O que adianta eu ficar parado olhando para o resultado? Deixa eu ver se o resultado que eu queria essa semana aconteceu. Por que eu falo que não adianta? Porque eu não faço gestão de resultado, eu faço gestão de esforço. Né? Eu sempre falava essa frase, marcou lá na XP, nos treinamentos que eu dava, eu sempre falei assim, você só pode gerir o esforço. Pelo resultado, você se abraça e comemora, ou se abraça e chora, porque é tudo que dá para fazer. E faça a sua escolha. Então, eu acredito muito nisso, isso sempre foi um mantra para mim, e eu acho que isso me trouxe muito para a responsabilidade dos resultados. Nossa, Bianca, muito legal. Eu estava pensando aqui, né, que em muitos escritórios de advocacia é costume para os sócios colocarem metas para eles mesmos, né, ou o escritório estipula, e são metas com essa participação de eventos, palestras e tantas outras coisas. Isso é muito bacana. Quando você coloca dessa maneira, e a sua explicação é muito legal, porque dá para a gente aplicar e é uma coisa que está no dia a dia, mas precisa realmente ter ali o mínimo esforço que você fala e ter essa estrutura bem, e é muito bacana essa forma como você fala do acompanhamento. Legal, eu acho assim, fazendo um paralelo, né, eu nunca exerci uma atividade comercial no contexto, né, jurídico, mas fazendo um paralelo aqui, suave, eu consigo imaginar que quanto mais, por exemplo, um sócio de escritório, né, eu tenho muitos amigos e pessoas que são sócios de escritórios de grande peso e renome, mas eu fico imaginando quanto se cada sócio tiver o seu número ali na ponta do lápis, o sonho grande, tiver o número para um ano desdobrado na menor unidade, que é do dia ou da semana, não vão ser assim ligações, tudo adaptado, tudo se adapta, mas se ele tiver isso muito visualmente, muito na ponta do lápis, muito com ele, e ele fizer um plano de ação sutil, que ele vá participar de 2, 3 eventos no mês, que ele vá, sei lá, fazer alguns eventos dentro do escritório, convidando algumas pessoas, tudo para gerar prospects, de uma forma muito no nível do relacionamento, muito no nível do networking. Às vezes, a gente acha que o nosso networking está sabendo, está se lembrando da gente naturalmente.
Não necessariamente, a gente precisa movimentar, a gente precisa ter essas ações, né, o que eu chamo de ter uma agenda comercial ativa. Não importa se eu sou captadora de clientes para investimentos ou se eu sou sócio de um escritório e tenho que trazer negócios para a mesa como sócio, né? Então, acho que tudo a gente vai adaptando, mas eu vejo claramente que o método se aplicaria nesse contexto, por exemplo. Faz sentido? Eu te pergunto, sim. Talvez Sim, não, faz total sentido. Isso que você falou, assim, caiu como uma luva mesmo, porque faz total sentido, é isso que eles buscam, cai bem nos escritórios de advocacia e deixa eu te perguntar também, eu queria saber, você acabou de falar, né, dos 5 elementos, né, do sonho grande, curto prazo, o resultado, dos esforços e principalmente do acompanhamento. Eu queria saber para você, o que é um pitch de vendas, porque a gente escuta muito falar sobre isso, e como fazer um bom pitch? Porque você tem que ter uma história para contar, né? O que eu entendo assim, né? O pitch é muito relativo ao contexto, ele precisa ser construído por quem está ali dentro, mas algumas coisas não vão fugir, não mudam tanto assim, né? Sempre acreditei que todo pitch de venda, ele começa na identificação de uma dor de quem está do outro lado, numa real conexão com outro ser humano, porque as pessoas compram pessoas, né? Então, já começa aí, assim, pitch é relativo a pessoa comprando pessoa. Como que uma pessoa compra outra pessoa? Quando elas se conectam. Então, tem que ter essa conexão. São pontos básicos para ter essa conexão, provavelmente ou encontro de similaridades ou esse encontro de dores a serem resolvidas. Como que eu vou identificar dores e perceber se eu posso ajudar aquela pessoa ou não com o que eu ofereço? E aqui vale qualquer coisa, seja o que eu estiver oferecendo. Eu tenho que dialogar e eu tenho que perguntar. Eu sempre falo, não fica tentando adivinhar, não tem porquê. É tão bom a gente poder trocar, perguntar, né, e ouvir genuinamente, e aí perceber se eu posso ou não ajudar essa pessoa. Vou te dar um bom exemplo, assim, volta e meia, eu recebo muitas pessoas que hoje me procuram para dar mentorias, tá? Poxa, mentoria e tal, eu falo assim, Bianca, eu falo assim, vamos conversar, deixa eu entender exatamente o que tu tá precisando, qual é essa tua situação, né? Eu poderia dizer, olha, tá aqui, então vamos começar semana que vem. Não faz sentido, eu preciso aprofundar. Então, tudo começa com esse diagnóstico, entre aspas, assim, porque é uma conversa que a gente vai suavemente identificando qual é a necessidade de quem está do outro lado. Então, pitch de vendas não tem como começar sem isso. Ponto. Minha visão, tá? E aí, à medida que eu vou entendendo se eu consigo ajudar aquela pessoa, eu vou fazendo ela perceber, né, que aquela dor que ela tem, que ela precisa, sim, resolver e endereçar essa dor, então eu posso ajudá-la a perceber o efeito de não resolver, porque às vezes ela não está tão consciente desse efeito, né? Puxa, se eu continuar com esse problema, projetando no mercado financeiro, era muito isso, né? Se a pessoa eu ajudava, eu fazia ela perceber que se ela não cuidar do seu dinheiro hoje, como é que ela vai estar daqui 20, 30 anos? Qual vai ser a qualidade de vida dela, né? Então, é interessante fazer isso, né? Fazer essa conexão com a não solução do problema, qual o impacto disso, e aí, se eu achar que eu consigo ajudá-la a perceber que eu sou a pessoa para conduzi-la nesse caminho e que eu posso ajudá-la a sanar esse problema. É isso, basicamente, certo? Certo, não, total, é bacana, porque se a gente fizer um paralelo, né, com os vários serviços que os advogados prestam, e as advogadas, dá para pensar, por exemplo, num serviço de contencioso, por exemplo, se você não resolver essa ação agora, isso daí pode te impactar lá na frente, se você não entrar com uma ação ou tomar o cuidado necessário, ou se uma empresa não tiver ali bem estruturada, com toda a documentação em dia e tantas outras coisas, né? Ou briga societária, então, ó, vamos resolver isso para não complicar lá na frente. Então, eu acho muito bacana, dá para aplicar bem no nosso mercado isso, né? E qualquer dor, né? É muito legal. E aí tem várias técnicas comerciais, né, que existem. Eu gosto muito de misturar várias técnicas, eu não gosto de fixar numa só, né? Então, assim, a verdadeira venda
que eu digo assim, para vendas complexas, né, é uma venda consultiva, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar. Então, técnica de venda consultiva, spin selling pode fazer muito sentido aqui. O que eu trouxe, eu pincelei algumas técnicas de spin, que mais qualificar o lead, né, aquele prospect, entender se faz sentido. Técnicas de negociação win-win, que as duas partes precisam sair ganhando, às vezes é melhor, né, os dois se sentirem satisfeitos do que um lado só se sentir muito satisfeito. E tem que ser para os dois lados, é uma relação ganha-ganha, como o nome já diz, misturando aqui técnicas de negociação, só trazendo um pouco de referências técnicas, né, mas tu viu como eu posso sair de tudo isso e simplesmente começar com entender a dor e conexão humana. Ah, muito legal. Eu acho bem bacana. E eu queria saber, Bianca, qual que é o melhor jeito para você se preparar para uma venda? Porque você está falando de vários pontos e tudo se conecta, né? Então eu queria saber, na sua opinião. Olha, eu acho que assim, primeiro o plano comercial, que está antes o ato ali, né, da venda, para eu saber quantas pessoas eu preciso impactar para chegar em algum lugar. Não importa se vai ser uma por mês, uma por semana, aqui não estou entrando nesse mérito. Beleza, depois disso, para me preparar, eu preciso buscar minimamente, vou entender um pouco mais sobre essa pessoa, se eu puder pesquisar antes, melhor, né, qualificar isso antes de ir para a reunião, se eu não estou já indo para uma reunião, vou para um evento. Pô, no evento vou me conectar com pessoas, no cafezinho, todo mundo se apresenta inicialmente, fala onde de trabalho que faz, são oportunidades, né? Agora, tô lá no front, assim, já tô numa etapa um pouquinho mais para frente, já foi feito um agendamento de reunião, tá? Aí, para estar preparado para essa reunião, eu sempre vou dizer, escute, não traga solução alguma numa primeira reunião. Você nem sabe, não tem nem condição, né, de você dizer, olha, todo mundo começa uma reunião se apresentando o escritório, apresentando os dados, os fatos, não sei o que, o histórico. Gente, as pessoas querem primeiro se conectar contigo e conectar se tem uma conexão dor-solução ali na mesa, sabe? Então, eu acho que é muito isso, e quase que reforça, né, a pergunta anterior. Complementando, eu vejo muito isso, tá? E aí eu vou para uma apresentação de solução só numa segunda reunião. Até mesmo para a pessoa entender que a solução não é de tabela, não é de prateleira, certo? É uma solução para aquele problema ali, X, Y, Z, daquela outra pessoa que está do outro lado da mesa. É muito isso, na minha visão. Mas eu tô adorando o papo, Bianca. É muito legal conversar com você. Eu tô aprendendo um monte aqui, de verdade mesmo, porque isso está no dia a dia do mercado jurídico, todo mundo ali participando em eventos, está se conectando. E eu acho que é interessante porque muita gente não sabe por onde começar, né, Bianca? Principalmente no mercado jurídico, a gente nota muito isso, porque você não aprende isso na faculdade, a gente não discute, de repente você está ali tendo que ser responsável por tudo, e os advogados e advogadas acabam ficando muito perdidos. E eu queria saber, Bianca, porque tem muita gente que fala, olha, eu não tenho tempo de fazer isso, eu estou trabalhando aqui, eu não tenho tempo para parar e fazer a venda. Então, eu queria saber, porque você estava como executiva na XP, a sua rotina devia ser muito louca, porque não dá tempo de fazer as coisas. Então eu queria saber como que você equilibra isso, se você tem alguma dica para dar para o pessoal. Olha, eu acho que assim, ó, especialmente num contexto onde a pessoa não veste um chapéu comercial o tempo todo, né? Isso que tu trouxe faz muito sentido, é muito desafiador, né? Às vezes tu é o CEO, é o fundador, tem que ser o comercial, tem que ser o técnico especialista que entrega a solução, que vai lá para o front com o cliente, enfim. Então eu acho que uma boa prática quase que geral de gestão do tempo, e que para mim funcionava demais, mas demais mesmo, separar em blocos o nosso tempo. Então, parece básico? Parece, mas é desafiador conseguir fazer. Então, eu acho que, assim,
E aí, por isso, aí, ó, como a etapa lá do plano, ela é tão importante, porque senão eu não sei nem quantas horas eu preciso me dedicar. Às vezes eu vou precisar, se eu parar 1 ou 2 horas por semana para focar em atividade comercial ativa, ou se eu fizer 2 almoços na semana com pessoas, eu posso estar cumprindo já o que seria ideal. Então, é sempre importante essa ideia do plano numérico antes, que eu vou construir de acordo com uma engenharia reversa, assim, né? Puxa, eu sei que eu quero ter tantos novos clientes por mês aqui no escritório, pela conversão dos últimos meses, e aí a gente começa com uma conversão que a gente não tem certeza. Se eu nunca medir, eu não tenho certeza. Se eu já medi, se eu já acompanho um pouco, talvez eu tenha algum palpite ali de quanto é essa conversão, não tem problema. Faz uma estimativa e depois tu confirma e retroalimenta teu plano, porque todo mundo quer começar perfeito e não começa. É melhor começar, melhor feito. Então, eu vou fazendo esse plano que vai me dizer qual é o tamanho do esforço comercial. Às vezes, e quando a gente desdobra o esforço comercial do mês, na semana e no dia, às vezes fica muito suave. Às vezes como eu disse, eu vou dar o exemplo aqui, são 2 almoços por semana com alguém novo, que eu não estou acostumado que eu não estou toda hora me relacionando, e participar de um evento social por semana, ou a cada 2 semanas, às vezes pode ser isso. Não sei, não tenho condições aqui de construir um plano, mas minha cabeça sempre vai provocar as pessoas, e os meus mentorandos eu sempre provoco a pensar de forma racional, pragmática e lógica. E aí tem mais uma dica aqui, uma pegadinha da neurociência, que eu vou usar, porque eu estudei neurociência, eu sou apaixonada pelo tema, e eu fui entender que muitas vezes a gente foge da atividade comercial por causa do medo, porque é desconfortável, porque a gente acha que vai incomodar o outro, acha que vai ouvir não, vai ser rejeitado. A sensação de rejeição, ela é chata, não tem como negar, né? Ninguém gosta de se sentir rejeitado. Então, mais um motivo para a gente se apoiar num método racional e lógico de atuação, porque aí eu estou ativando o lado racional do cérebro, e eu estou preparada para saber quantos nãos eu vou ouvir para cada sim, e tá tudo certo, eu vou normalizando esse não para quantos sims, sabe? E vou me colocando num lugar de ação racional e lógica, ao invés de ficar no lugar mais natural de agir pela emoção, embebida de emoção. Porque somos esses seres que agem naturalmente pela emoção, especialmente o medo, quando se fala de comercial. O ser humano, se não tivesse medo, não estava aqui, não chegava até aqui, não sobreviveria. Na época das cavernas, a gente não ia ter sobrevivido aos predadores, e tá certo. E a gente não vai mudar isso. Eu vou continuar tendo medo. Tá ali teve o Divertidamente, né? A gente tem as emoções lá na animação da Disney, aquele filme é maravilhoso. Fala muito sobre isso, né? É importante, tá ali, faz parte. Então, o que a gente faz? A gente gerencia ele, né? A gente não abafa ele não some da nossa vida. A gente só faz a gestão dele. E o antídoto, na minha visão, para uma ação embebida em medo e emoção, assim, é um método racional, pragmático e lógico. Por isso que me deu o trabalho de escrever um livro, que dá trabalho fazer esse negócio, porque eu queria colocar isso na mesa, eu queria deixar isso à disposição das pessoas, sabe? É demais, Bianca. E o seu livro eu gostei muito de ler, assim, é uma leitura muito agradável, e é bacana isso que você trouxe agora, porque você pega bem na dor das pessoas que tem medo de vendas, né? Tem medo de rejeição. A gente sente isso, é lógico que ninguém quer se sentir rejeitado. Quando você vai vender uma ideia, quantos não? Imagino, tipo, para você lançar seu livro, imagina a dificuldade que tenha sido isso, porque tem que conseguir editora, você tem que vender a ideia, você tem que ir lá, escrever, reescrever. Olha isso tudo. E imagino, para dar certo, eu imagino que você não começou vendendo um monte. Não é fácil, né, Bianca? Sim, imagino que no começo você sofreu, não? Hã? Imagina o medo, né, que eu estava pré-lançamento desse livro. Imagina se ninguém aparece no lançamento, como vai ser? Meu Deus, eu vou me sentir, né, muito rejeitada. Dei o trabalho, escrevi lá, deu tanto trabalho mesmo, coloquei tanta intensidade, tanta emoção na mesa quando vai escrever um livro, é sobre isso, né?
Imagina se não vai ninguém. Aí, sabe o que eu fiz, Gabriel? Para o lançamento do livro ser um sucesso? O quê? Porque foi um sucesso, tá? Tipo, filas de Aham. 2 horas. As pessoas louco. iam lá na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, diziam, meu Deus do céu, eu vou jantar e já volto. Aí voltava, continuava a fila. Mais de 250 pessoas passaram lá. Foi muito legal. Mas sabe por quê? Eu falo, não é porque eu sou queridinha de todo mundo. Não, é porque eu fiz o mínimo esforço. Eu apliquei o meu método para garantir um evento cheio. E isso é o que me dá mais felicidade. No dia seguinte, eu estava assim, radiante, e eu ficava pensando, meu Deus, deu muito certo. Essa é a maior prova de que o método funciona de fato. E eu fiz, porque eu fiz a engenharia reversa, o número de pessoas que eu precisava contatar pessoalmente, pessoas que passaram na minha vida profissional inteirinha, eu fui revisitando, eu comecei esse trabalho com uns 2 meses de antecedência, inclusive pessoas pegaram um avião para estar aqui no dia, né? Então, assim, por quê? Porque eu consegui, eu fiz o planejado com antecedência. Se eu tivesse passado o convite na semana, 2 semanas antes, que é um ok, assim, para um evento na cidade, a pessoa não teria condições de estar aqui. Então, eu fiz, né, um evento para ter sucesso, para tu ter a garantia. Eu fiquei muito craque nessa coisa de evento, né? Porque eu fazia muita palestra e curso, e só quem deu curso para sala vazia, palestra para sala com pouco quórum, sabe como dói. De novo, dói pela dor da rejeição. Então, eu fiquei muito esperta, muito ligeira nesse negócio de sala cheia, de conseguir encher o evento. Dá um trabalho? Dá. Mas eu me propus a fazer essas etapas. Então, tu quer o evento cheio? 50% de quebra, se o evento é gratuito. Lançamento de livro é um evento gratuito, não é que nem casamento que tu pede confirmação das pessoas. Então, eu fiz o meu trabalho direitinho. Mão na massa, passo a passo, e tá lá, deu certo, foi um sucesso. Tem o vídeo lá no meu Instagram ali, mostrando como foi bacana, tá fixado, e eu acho que é muito isso mesmo, sabe? Eu fico feliz de ter tido esse resultado com o suor e com a aplicação do próprio método. Não, e a gente fica feliz de poder ouvir uma história como essa, viu, Bianca? Muito legal mesmo, assim. Porque você vê que funciona, né? Colocar a mão na massa, fazer o mínimo esforço e seguir todo o passo a passo, funciona. Isso que é bom. E, Bianca, eu queria aproveitar, né? Vamos lá. É meio que uma mensagem final, mas também, digamos que agora, a pessoa que está te ouvindo agora nunca prospectou e não sabe nem por onde começar. Você já deu um monte de dica aqui, eu acho que essa pessoa já vai ter um bom passo, mas digamos se fosse começar a prospectar agora, o que você acha que não pode deixar de fazer essa pessoa? Uma dica. Se eu for falar só de prospecção, começar direto na prospecção, é difícil eu te dizer assim, né? Porque para mim tu já entendeu que eu preciso começar com o passo 1 e 2, né? Planejar para saber a quantidade de prospecção, para não ficar esforço desperdiçado. Mas eu vou me focar agora mais ali, né? Em ter uma agenda ativa de prospecção. Então, eu acredito que precisa, no início de todo mês, planejar as ações. Agora já estou lá no nível das ações, não estou nem nos números. Então, assim, tem que pegar a agenda, tá? Tem que pegar, assim, minha agendinha aqui, né? Como se isso aqui fosse minha agenda, e vou dizer assim: eu vou em 2 eventos, ou então eu vou procurar que eventos são esses que eu vou me comprometer em participar, vou me inscrever num curso, eu vou participar numa palestra gratuita, sei lá na Casa do Saber, lá, não sei, assuntos fins, onde tu entenda que esteja a tua persona-alvo, né? Claro, não vai para lugares que não tem nada a ver. Então, tu começa a fazer essa agenda ativa de prospecção, que é uma agenda que pode ser totalmente elegante, totalmente agradável, tu frequentando os eventos. Às vezes as pessoas têm a ideia que vai ser aquela atividade densa, exaustiva, não, sabe, eu precisei fazer muita intensidade. Pensa 2006, quando eu ligava para as pessoas, falava que a Bianca da XP, eu ouvia do outro lado que o Windows XP, as pessoas nem sonhavam o que era XP, né? Eu falava, não, obrigada, eu já tenho o Windows XP, eu já tenho aqui na minha máquina. Eu falava, não. Então, assim, lá o trabalho era muito maior. Hoje, um assessor de investimentos tem outro nível de maturidade do mercado, da marca, por exemplo, XP, né? Então, tudo muda. Agora, se eu depende da fase, do momento que eu essa intensidade vai ser maior ou menor, de mercado, de marca, de estrutura, de escritório, enfim. Mas tem muitas formas. Eu sempre acreditei muito nessa
coisa do evento, sabe? Na força do evento. E, de novo, assim, eu vou... que tá muito, muito vivo, assim, né? No lançamento do livro, só das pessoas terem participado do lançamento do livro, eu te afirmo, assim, que já nasceram vários, aquilo já repercutiu em vários negócios futuros. Mentorias para escritórios, turmas de assessores que estão fazendo mentoria comigo, com o Mínimo Esforço Educação, que a gente tem um projeto de mentorar profissionais, não precisa ser do mercado financeiro, que busquem estruturar e trabalhar esse front comercial mesmo, ativar essa atitude comercial, que é aquela que eu falei lá no início, né, que é uma coisa que eu não preciso nascer com ela, eu posso desenvolver, e que é o que vai supera qualquer bom discurso. Essa é a verdade, é nisso que eu acredito. Bianca, muito bacana. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD em Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, uma mensagem pessoal e o que mais você tiver para falar aí para a gente. Legal, vou deixar meu Instagram, @BiancaJuliano_, e o meu LinkedIn, Bianca Juliano. Eu posto conteúdos relativos a tudo isso que a gente falou, sempre cruzando ali, intermeando com neurociência, com a experiência prática de 17 anos de mercado financeiro, em área comercial, né? Esse é o destaque aqui. Eu não fico falando de investimento, produto, CDB, fundo imobiliário. Não é por aí que eu vou. E lá no Instagram, a cada 15 dias, eu posto uma newsletter falando de autoliderança para performance. Porque, para mim, é sempre sobre essa profundidade da gente, né? Das armadilhas da nossa mente, como a gente dribla isso e realiza resultados, realiza sonhos e chega onde a gente quer. Demais. Bianca, muito obrigado mesmo. Pessoal, não deixem de seguir ela lá. Recomendo, o livro dela é excelente. Eu li aqui o Mínimo Esforço e vale muito a pena. E a gente vai ficando por aqui, então não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este é o BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.